Mascarenhas, ela possui graduação em licenciatura em Pedagogia pela UFES, especialização em Educação Especial também pela UFES, mestre em História pela Universidade Federal da Bahia, doutorado também pela UFBA, e atualmente ela é docente, né, na Universidade Estadual da Bahia, sobretudo no Campus 5, né, também lotada no Colegiado de História. Ela atua principalmente com os temas voltados à educação em direitos humanos, didática e formação de professores, escolarização em enfermarias pediátricas e educação inclusiva. Ela coordena também um núcleo docente estruturante do curso de História no Campus 5. Ela pesquisa, né, e vem pesquisando no projeto Interlocuções entre Educação e Direitos Humanos, currículo e formação de professores, e ela também faz parte de uma parceria interinstitucional entre a UFPE e a UNEB. E aí agora eu vou apresentar também, né, o professor mestre Jefferson da Silva Moreira, que é graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, pela UFES também, na linha de pesquisa Currículo, Formação e Práticas Pedagógicas, né? Especialista em docência no ensino superior pela Universidade de Tecnologias e Ciências, a FTC, atua como professor no Núcleo de Pós-Graduação, né, Gastão Guimarães e do Centro de Estudos, Formação e Apoio Pedagógico, Cefap, em cursos de graduação e pós-graduação lato sensu na cidade de Feira de Santana, Bahia, tem interesse em estudos e pesquisas nas áreas de pedagogia universitária, didática, prática pedagógica, formação de professores, aprendizagem profissional da docência e pedagogia e pós-graduação em educação, além de possuir trabalhos publicados em anais, né, de eventos tanto nacionais como internacionais, além de periódicos também na área de educação, né? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra. Eu não sei quem gostaria de falar primeiro, se é a professora Aline ou o professor Jefferson. Vocês é que escolhem. Pode ser Jefferson, que é o nosso convidado, né? A Aline já é da casa. Eu e Jefferson, a gente tinha combinado de iniciar a fala. Claro que as honras seriam, obviamente, dele, por ser, né, de fora, mas porque a gente queria dar sequência a uma lógica de ideias de discussão, né, começando pela educação básica, ao ensino superior. Pronto, então passo a palavra à professora doutora Aline, e depois, consequentemente, o professor Jefferson falará, né, sobre o ensino superior, né, o ensino remoto na educação superior. Isso. Quando faltar 5 minutos do meu tempo, você me avisa, Nandinha, aparece lá sinalizando, por favor, porque o tema é empolgante, é necessário, né, e as reflexões são muitas, a gente vai se empolgando. Sim. Tá, obrigada, Nanda, pelas apresentações. Bem, bom dia a todos, a todas presentes aqui hoje, né, num momento que é complexo, angustiante, desafiador, mas eu quero agradecer a vocês por estarem conosco, compartilhando essa discussão, né, dialogando. Quero agradecer à professora Fernanda, ao professor Jefferson por essa parceria, agradecer a Lana, muito obrigado, Lana, por essa mediação que está aí. Lana está trabalhando nos bastidores, é nossa aluna de História, em breve vai ser uma docente aqui conosco. E quero dizer para vocês que eu fico muito honrada em poder tecer essa discussão que vem me inquietando já há algum tempo, desde essa pandemia e o ensino remoto, né, que tem sido adotado nas escolas. Queria também lembrar aqui, em especial, das minorias que mais têm sofrido com essa pandemia, e aí eu queria trazer a questão da população indígena, que a gente tem acompanhado muito, né, que tem, de certa forma, sido acometida de forma perversa por essa pandemia, por falta de políticas, né, sociais e de saúde para essa população.
falar da questão das mulheres que sofrem violência doméstica e que estão aí inseridas nos seus lares, né? O número significativo tem aumentado no âmbito da violência doméstica, principalmente nessa pandemia, dos deficientes idosos, da população negra, a qual tem sido alvo aí, segundo o relatório da ONU, que saiu agora em junho, 62% de chance tem a população negra de morrer em relação à população branca. Né? E essa pandemia ela vai também escancarar as desigualdades sociais e a desigualdade racial. Né? Queria pedir permissão a vocês para apresentar essa conferência, consultando as minhas anotações, já que a gente não vai ter slide para acompanhar, mas eu fiz algumas anotações do qual eu vou me valer aqui. Espero que a gente possa tecer um bom diálogo. Tá? Essa é a intenção, é dialogar. Pois bem, queria tomar então meu lugar de fala, lembrando do especial dessas minorias, né, da comunidade LGBTQ+, também, né, dos empregados e das pessoas informais, e de milhões de pais e mães de família que não têm o privilégio de estar em quarentena, como a gente vem seguindo, porque precisam trabalhar, precisam estar na rua, enfrentando ônibus lotados e lidando de perto com o vírus e com a enorme chance de contágio. Quero tomar meu lugar de fala com um sujeito, uma sujeita do Sul, a partir de uma perspectiva posta pelo professor Boaventura de Souza Santos, e pensar o Sul não como uma condição territorial ou geográfica, né, mas pensar o Sul e essa sujeita, né, de Sul como essa metáfora de sofrimento, de injustiça, de discriminação racial, étnico-racial, social e sexual, do qual assola. E esse lugar de fala meu, a partir de uma perspectiva do Sul, eu gostaria de trazer 3 horizontes que estão implicados durante a minha trajetória de professora, de pesquisadora, e na minha própria formação. E é a partir desses 3 elementos que eu vou apresentar aqui a nossa discussão em torno do ensino remoto na educação básica. A primeira delas é entender a questão da educação como direito público e um processo emancipatório. Segunda, como um ato pedagógico, como uma ação política e intercultural. Terceiro, a partir da insurgência e do anúncio, né? A insurgência entendida aqui, numa perspectiva, na categoria decolonial, a partir daquele que não só denuncia, mas também que anuncia e faz proposições. Quero parabenizar o Campus 5, né? Acompanhei há pouco a fala do professor João e do professor Bitts. Nós tivemos mais de 3 mil inscrições, tivemos vários estados presentes aí, por esse trabalho que tem feito, né? Os professores, vão lembrar, falar de toda a equipe, aos técnicos, aos porteiros, ao pessoal da limpeza, aos terceirizados, ao pessoal do transporte, que somos nós, de maneira conjunta, que compomos e fazemos esse Campus 5 pulsar, né, nesse 4.0. Então, parabéns ao Campus 5. Iniciou a minha fala dizendo que as reflexões que aqui eu vou tecer, elas vão, de certa forma, fazer uma análise crítica sobre o parecer 05/2020, que é o parecer que saiu em 28 de abril pelo Ministério da Educação, em que propõe a questão do ensino remoto, né, com atividades não presenciais. Esse parecer ele vai versar sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo dessas atividades não presencial em razão de pandemia. A gente sabe que desde os meados de março, mais ou menos, foi necessário o isolamento social. E esse isolamento, ele impactou cerca, segundo a Unesco, de 1,7 bilhão de alunos, diferentes níveis, tá? Desde março, alguns estados, eles começam com o fechamento de escola, de acordo com a orientação, né, tendo em vista que a OMS declara uma pandemia, então cada estado foi aí entre 15 e 30 de março, né, fechando as escolas, a rede básica de ensino, porque sabe que a escola está, de certo modo, uma forma de aglomeração. E aí, ao fechamento dessas escolas, alguns setores, né, eles começam a pressionar o governo, o Ministério da Educação, a implementação de uma orientação legal, nos quais eles
pudessem as instituições de ensino dar continuidade às atividades escolares. E aí eu vou historicizar um pouco a aprovação desse documento em 28 de abril, porque por trás dele existem questões políticas e ideológicas. Em 1º de abril, então, o governo, ele edita a medida provisória 9.394, de flexibilidade dos dias letivos, onde vai dizer que não necessariamente mais, né, as instituições escolares precisam cumprir os 200 dias letivos, mas necessita cumprir as 800 horas de carga horária de ensino. Então, uma vez que essas instituições não precisam cumprir 200 dias, elas precisam cumprir 800 horas, e no retorno presencial, essas instituições terão que, obviamente, estender essa carga horária, que seja de aulas presenciais no sábado, feriados, ou a própria ampliação de carga horária de 6 para 7 horas. A partir desse cenário, então, de pandemia, o MEC, ele faz um chamamento a toda a sociedade, em 17 de abril, ele edita a medida provisória, dia 1º de abril, flexibilizando os 200 dias, e em 17 de abril ele faz um chamamento público de consulta a toda a sociedade, pedindo para que essa sociedade possa fazer a leitura do parecer de reorganização dos calendários escolares e enviar para o MEC contribuições a respeito desse parecer. Bem, 23 de abril se encerra essa consulta pública, e nessa consulta pública, várias organizações, eles enviam em torno de 400 contribuições, provenientes de representações de órgãos públicos e privados, educação básica e superior, profissionais da área de educação, conselhos municipais de educação. O MEC recebe, dia 24, portanto, essas 400 contribuições, depois eu vou dizer por que eu estou enfatizando essas 400 contribuições, para mostrar que esse documento, ele é um documento arbitrário, não é um documento democrático. E aí, durante esse período, entre 17 a 24, algumas associações, organizações, a ANFOP, a Associação Nacional de Formação de Professores, a Associação Nacional de Pesquisa, a ANPO, CONANDA, a UNCME, associações de pais, eles se dizem lá contrário após a leitura desse parecer, dizendo que as atividades com prescrição curricular em tempo de pandemia é algo perverso e não atende aos alunos da nossa escola pública. E delimita item a item questões óbvias por nós, inclusive leigos, que sabemos que é impossível manter a continuidade do ensino remoto num contexto tão desigual como é o contexto da nossa escola pública e de desigualdade no nosso país, inclusive regionais também. Dia 28 de abril, né, não sai a publicação aí no Diário Oficial, mas sai a votação do Conselho Nacional, Nacional de Educação, dizendo que este parecer ele foi aprovado. Então, no dia 24 ao dia 28, que são 4 dias, o Conselho Nacional de Educação quis nos convencer de que ele leu as 400 contribuições que foram enviadas para ele das diversas organizações, e a partir dessas 400 contribuições, ou seja, fizeram a leitura de 100 contribuições por dia, ele aprova o parecer 05/2020, que é o parecer que organiza as atividades não presenciais com o ensino remoto. O Conselho Nacional de Educação, e que não era surpresa para a gente fez, na realidade, foi um pseudo-processo democrático, né, na construção desse documento. Quis dizer que houve um processo democrático de abertura e de chamada para a construção deste documento, no entanto, acolheu essas contribuições e com elas nada fez. Já estava lá este parecer escrito, redigido, e assim se manteve sem nenhuma alteração, embora as instituições dissessem se posicionassem contra. Após, então, 28 de abril, né, as escolas, ao longo do tempo, vão fazer a correria, né, de entender como é que este processo vai acontecer para a questão desse ensino remoto. E aí, antes de eu explicitar quais são as fragilidades desse documento, né, de mostrar o cunho ideológico que tem por trás desse documento, eu vou trazer, para quem não conhece ainda, um pouco do que explicita esse documento em relação ao ensino remoto. Então, o documento diz assim: uma das questões centrais do ensino remoto, com atividades não presenciais, como forma de dar continuidade ao currículo escolar,
na escolarização de conteúdo, sendo favorável à garantia das 800 horas no cumprimento do ano letivo. E aí se questiona se essas atividades servirão de cômputo para o momento que esses alunos retornarem à aula presencial. Aí o Ministério da Educação diz, não é obrigado não, os municípios vão se organizar, os estados, esses alunos, e os alunos que não têm, como é que fica? Não, esses alunos não são obrigados a participar. Em seguida, agora em junho, para nossa surpresa, ou talvez não surpresa, tendo em vista o contexto de um Ministério de Educação que a gente tem, eles publicam que essas atividades que estão sendo trabalhadas via mídia digital, em tempo de pandemia, elas serão computadas, poderão sim ser computadas para o ensino presencial da carga horária dos anos letivos. Pois bem, a gente vai ter uma controvérsia neste documento, obviamente, ele se diz ser um documento democrático, não é um documento democrático, ele não atende aos nossos alunos, né, da escola pública. O documento, ele vai gerar ainda mais desigualdades, né, escolares nos nossos meninos e meninas da escola pública, tendo em vista que nós temos hoje 81% de alunos matriculados na educação pública e apenas 19% no setor privado. O documento, então, ele vai evocar de maneira arbitrária a continuidade desse processo de aprendizagem dos sujeitos, mediante aulas não presenciais, como forma de cumprimento do calendário escolar, solicitando a garantia das competências da Base Nacional Curricular Comum, sem aprofundar em nenhum momento as especificidades e desigualdades presentes no cenário escolar que o nosso Brasil tem. E aí eu queria fazer uma diferenciação, porque tem sido muito comum as pessoas estarem falando, então, a gente está vivendo um contexto de educação à distância. Não é educação à distância, a gente precisa demarcar isso, né, na nossa fala o tempo inteiro, para que esse discurso ele não se naturalize, né, e futuramente a gente possa ter aí uma legislação que possibilite, né, a educação à distância no âmbito da educação básica, o que não é permitido hoje por legislação, exceto esse regime de atividade remota, ele é temporário e atende apenas a esse período de pandemia do Covid, tá? A modalidade de educação à distância, ela só é permitido no ensino superior via resolução 01/2016. Na educação básica não temos ainda uma legislação, exceto a LDB, que deixa a brecha dizendo que, a depender do que se aconteça, né, no caso como esse de pandemia, de caso extraordinário, a gente possa organizar dessa maneira. A educação à distância, por exemplo, diferenciando, resguarda diferenças metodológicas e operacionais quanto ao ensino remoto. A educação à distância possui aulas gravadas, que ficam no sistema, para que o aluno possa estudar a hora que quiser, no local onde quiser. Então, são, portanto, atividades assíncronas. Material com conteúdos padronizados para todos os cursos, né? Algumas atividades mediadas pelo tutor. São regulamentadas as atividades, modalidade regulamentada pela Resolução 01/2016 e pelo Decreto Federal 5622, de 2005, e pela própria LDB, que vai ganhar, né, posteriormente um artigo na LDB. Já o ensino com atividade remota, ele ocorre de maneira online, portanto, síncrona, tá? E em tempo real da aula presencial. Então, esta menina que tinha aula no turno matutino, ele vai adentrar numa plataforma para poder ter aula com o seu professor, de maneira síncrona. Existe uma interação entre os alunos, né, esses alunos dessa mesma classe, que é utilizada na aula remota, pode ter vídeo também gravado para posteriormente esses alunos utilizarem. E existe um material exclusivo, né, pelo menos deveria existir, supõe-se, a gente já tem denúncias aí de que existem planejamentos padronizados, que é outra coisa que eu vou falar posteriormente, tá? Então, existem questões operacionais e metodológicas, enquanto a educação à distância e o ensino remoto. O que a gente tem hoje é um ensino remoto, portanto, em período extraordinário, que a gente não pode permitir que se naturalize o discurso de que se deu certo, e a gente já sabe que não deu, os dados já mostram isso, né? A gente eventualmente possam, futuramente,
o governo levantar uma bandeira dessa, que é uma proposta descabida para a realidade do ensino público. Então, a educação no ensino remoto, conforme ela está preconizada no parecer, ela é a pior forma de educação bancária. Não há compromisso com o outro da educação. Não há possibilidade de adequação curricular às especificidades desse aluno. E, portanto, ao meu ver, é uma transmissão de conhecimento com a única preocupação de cumprir burocraticamente a carga horária das 800 horas, conforme prevê o parecer. Ela é mais uma lógica, né, tecnológica, é uma barbárie proposta pela lógica tecnológica em detrimento à lógica humanista. É inviável, no contexto que a gente tem, no ensino que a gente tem, né, a escola por si só já fragilizada com tantas questões, termos um ensino remoto através das mídias digitais. E aí eu queria chamar a atenção e denunciar o que o Conselho Nacional de Educação tem em relação ao processo educativo. Bem, a principal finalidade do processo educativo, segundo o parecer, é o atendimento dos direitos de objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa educacional que estão expressos por meio das competências previstas na BNCC. O parecer, portanto, ele inverte a lógica do que é educação, conforme preconiza a Constituição de 1988, que explicita que a educação é um tripé da formação para a cidadania, desenvolvimento pleno da pessoa e o mundo do trabalho. Inverte a lógica colocando as competências da Base Nacional Curricular como sendo, né, os fins do ato educativo, que a gente não acredita, o que a gente não defende e o que a gente rejeita. Esse caráter deste parecer e a lógica que tem sido implantada, há um longo tempo eu poderia dizer, mas se escancara ainda mais agora, é uma lógica tecnicista, né, que segue o atual governo. E, ao mesmo tempo, ele mostra a preocupação com a prescrição curricular, deixando de lado a educação em sua dimensão social, histórica e humanizadora. E a gente sabe que as nossas crianças, os sujeitos da escola pública são os sujeitos que mais têm sido afetados com essa pandemia. E para você estudar e fazer um ensino remoto, não se quer só uma internet, um computador. Quando esses meninos não têm, eu vou mostrar os dados, mas se quer condições, local, tá? Eu gostaria de tomar o sentido freiriano da educação. Como boa freiriana que sou, não posso entender que esta lógica de educação, proposta pelo parecer, preocupada estritamente com a escolarização dos alunos em termos de conteúdo, seja uma lógica coerente. Segundo Freire, a educação é um processo constante de criação de conhecimento e de busca de transformação, reinvenção da realidade pela ação e reflexão humana. Portanto, ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar possibilidades para que este menino e esta menina, este sujeito, possa produzir a sua construção. A educação pensada numa perspectiva de competência, a pedagogia das competências, conforme preconiza este parecer, conforme, né, orienta as diretrizes para a Base Nacional Curricular, é instrumental, acrítico, dominadora e descomprometida do processo emancipador, que é o que a gente tem defendido na escola pública e que é o que a gente tem buscado na escola pública. E se a gente parar para perguntar qual a lógica que se tem desse aligeiramento para aprovar um parecer, para dar continuidade a essas atividades de escolarização, sem ter feito um levantamento, um diagnóstico dos nossos alunos, sem ter feito um levantamento diagnóstico para saber quantos alunos da nossa escola pública têm computador, têm internet, quantos deles têm pais ou responsáveis que possam acompanhar este menino em atividade, já que por si só também a gente vai tirar a figura do professor e, segundo o parecer, quem vai mediar essa atividade são os responsáveis. Esse aligeiramento, ele é parte, e dessa aprovação desse parecer, é parte de um processo ideológico e político de uma minoria, né? As escolas privadas estão por trás, né, disso,
com a preocupação extensiva de como vai ser isso aí, se não tiver continuidade de estudos, os pais não vão querer pagar mensalidade, né? Obviamente. Como é que vai ser o meu filho, que o Enem está chegando, e se não tiver um processo de escolarização, ó, meu filho tem computador, ele tem internet, ele tem um quarto para estudar, como diria a propaganda do Enem. Como é que vai ficar? Ele vai ficar impactado. Então, houve pressões, né, do setor privado e da lógica empresarial, que atualmente comanda a educação, para que este parecer fosse aprovado, porque o que eles querem é cumprir as metas educacionais que estão propostas na Base Nacional Curricular Comum. Então, essa pedagogia da competência proposta pela Base Nacional Comum, se você olhar, o ensino que traz este parecer, ele é todo calcado. Deixa eu sair aqui. Ele é todo calcado. Desculpa, professora Aline, interromper. Professor Rui, o senhor pode... Ah, pronto. Pensei que tinha sido eu. Então, essas competências, né, que a gente recebe a BNCC como um grande presente dado pelo Estado, agora a gente vai alinhar e a gente vai dar condições para todos, isso é um grande engodo e uma grande mentira. Por trás da aprovação da BNCC existem grandes grupos empresariais. Por trás deste parecer, né, que versa apenas uma preocupação em garantir a competência desse menino pelo BNCC, né, não existe uma lógica humana de pensar como é que está esse menino, como é que eu posso inserir atividades, mesmo que seja remoto, mas numa perspectiva de cidadania, tá? De prevenção, de informação sobre essa doença, como é que está a família deste menino que mesmo aos trancos e barrancos vai sair o dia todo para trabalhar e quando chega de noite vai ter que dar a continuidade de acompanhamento desse menino. Não foi pensado dessa maneira. Portanto, este parecer é um parecer que ele se assenta numa proposta, né, de interesse apenas de uma minoria, desses, eu diria, 19% da escola privada, e atenta à preocupação das organizações sem fins lucrativos que estão por trás dessa aprovação da BNCC. E aí eu queria trazer, né, uma questão muito séria. Se vocês acompanharem, eu tenho visto muito, quem é a Fundação Lehman? Quem é o Itaú Social? O que está por trás desse estreitamento, deste parecer, desta educação nossa agora, que carrega a BNCC? Quem é que está articulando e pensando essas políticas de educação em tempo de pandemia? Eu lamento dizer para vocês que não somos nós. Não é as universidades, não são as escolas, não são os setores sociais, né? Quem está organizando esta política em tempo de pandemia são algumas instituições, e aqui eu vou dar nome, a Fundação Lehman, o Instituto Unibanco, o Instituto Natura, o Instituto Social, o Instituto Ayrton Senna, que estão agrupados todos no movimento que nós conhecemos bem, Todos pela Educação. Esse movimento Todos pela Educação, ele utiliza uma bandeira histórica dos movimentos sociais, se apropria dos nossos discursos, com uma lógica muito clara, que é a lógica de estabelecer um mercado na educação, é uma lógica empresarial. Esses organismos, eles tiveram voz preponderante na aprovação da BNCC. E se você botar no Google, ou em qualquer lugar, você vai ver que estas instituições, desde o tempo de pandemia, elas estão dialogando com o Ministério da Educação para buscar soluções tecnológicas para que esse ensino não pare, porque o Brasil não pode parar, porque a gente tem que continuar. Com um discurso de gratuidade. E todas essas, e esse movimento da educação, o que eles querem é um projeto de gestão escolar privado. Oi? Aline, falta 5 minutos. Eu não falei nada. Tá bom, vou adiantar. Então, o que eles querem, na realidade, é uma implementação, obviamente, de um processo, né, educativo, que não é formativo, mas tecnicista. E, portanto, se você abrir, eu não vou mostrar aqui, eu tinha preparado, mas depois vocês vão buscar, a Fundação Lehman Itaú, hoje, ela coordena programas de formação de professores, gerenciamento de atividades e aplicativos.
E, diante disso, eu gostaria de tecer ainda a nossa discussão 3 aspectos do qual eu vou dizer e afirmar que este parecer, o ensino remoto, de maneira não presencial, ele é impossível de acontecer na escola pública. Primeiro, o operacional. O segundo, o pedagógico. O terceiro, a partir da educação vigiada. Primeiro, operacional. Acesso desigual a plataformas digitais, internet, né, inadequada. Esse parecer e o Conselho Nacional de Educação não pensou na realidade das famílias de baixa renda, que em sua maioria possuem reduzido acesso a dados móveis e números insuficientes de aparelho. E a gente sabe que ter uma internet, né, com dados suficiente, melhor, é caro e custa dinheiro. As demandas trabalhistas das nossas famílias, dos nossos meninos, não permite que esses pais possam acompanhar as aulas desses meninos. E após a implantação dessas plataformas online em 3 estados, São Paulo explicita que apenas metade dos alunos consegue atingir, ou melhor, acessar o aplicativo online. Paraná, professores estimam que só 30% dos estudantes estão assistindo às videoaulas. Minas Gerais, o ensino presencial deixa de fora 700 mil estudantes. Portanto, é uma política de exclusão. Tá? É uma educação como improviso que estão tentando fazer na rede pública. E aqui eu quero dizer que eu estou me referindo à rede pública. Se você olhar o contexto, a gente vai fazer uma análise da rede privada, vai ser um pouco diferente. Este parecer ele não dá conta da acessibilidade para os alunos surdos com deficiência visual, intelectual e o autismo. Esse pai e essa mãe, às vezes, não têm conhecimentos profissionais para mediar. Tem alguma coisa aí dando para mediar essa aprendizagem. Ele desconhece e afronta a garantia de acesso e permanência de milhões de sujeitos que vivem em diferentes regiões do país. Vamos pensar aí, estado, né, Amazonas, Pará. Agrava a vulnerabilidade dessas populações, tá? E não dá conta. Mas aí podem me falar, mas Aline, o parecer também diz que o ensino pode ser via material impresso. Ora, isso é uma coisa irracional. E aí a corrida dos municípios, né, na Bahia, para imprimir material, para mandar para o gestor voltar a fazer um mutirão na escola para receber. Então, vamos pensar na escola de 300 alunos que disponibiliza um dia para que os pais vão buscar material, tá? Não vai ter aglomeração, esse pai não vai ter que pegar ônibus para ir buscar, né? No medida que a gente fala da importância do isolamento. Outra questão é a pedagógica. Isso é muito sério, muito grave, a pedagógica. Essas plataformas online, o ensino remoto, eles têm conduzido a uma educação tecnicista, planejada e organizada via plataformas de ensino que reduzem o trabalho do professor. Interferem na autonomia escolar. Portanto, não tem como você pensar, tá, neste papel da escola, do qual vem relegando, inclusive, o papel do professor, trazendo os responsáveis como aqueles que podem mediar o processo de ensino-aprendizagem. Qual o pai e a mãe, se a gente pensar, de baixa renda, que vai conseguir acompanhar, muitas vezes, conteúdos novos dos meninos do 7º, do 8º ano? Será que as famílias conseguem mediar a relação ensino-aprendizagem, dar continuidade a esse processo de escolarização desses alunos? Será que essas famílias compreendem os códigos de linguagem escolar? A gente pode ver o tempo inteiro a angústia dos pais, e todo dia sai reportagem, né, no cotidiano. A angústia de pais para mediar novos conteúdos, o perigo desse ensino passivo, né, famílias que têm 3 meninos que estudam em escola pública, 4, os maiores agora ficam tomando conta dos menores, porque o pai e a mãe têm que sair para poder trabalhar. A questão do silêncio, do local apropriado, da estrutura física. Então, tem uma série de coisas que emperram no contexto operacional e pedagógico. Se a gente for olhar bem, eu peguei dados aqui da campanha nacional e que diz assim, 57% dos pais dos alunos da escola privada são formados em nível superior, enquanto apenas 8% dos nossos pais da escola pública têm um ensino superior, tá? Isso mostra a dificuldade que as famílias vão ter se a gente pensar, por exemplo, em acompanhar um menino do ensino médio, por exemplo, né? Queria trazer a questão da educação como direito, que esse parecer ele não dá conta, ele vai gerar e agravar, né, essas desigualdades escolares, ele é, portanto, discriminatório, perverso, ratifica o processo de injustiça cognitiva com os nossos meninos e nossas meninas. Tá? E algumas pessoas me perguntam, sim, e aos alunos que têm acesso, que têm computador, Aline, não seria excludente também pensar que esses meninos ficam de fora? Bem, eu diria,
como fica a equidade? E como fica esses 81% dos alunos da escola pública? A Constituição diz que a educação é um direito de todos ou um direito de poucos? Né? Nessa lógica, cabe a gente se perguntar. E por último, estou terminando já, tá, Nanda e Jefferson? Por último, algo que me chama muita atenção nesses estudos que eu tenho feito, que é o termo capitalismo de vigilância. Não sei se vocês já ouviram, mas eu queria que vocês gravassem bem esse termo, que para mim foi muito preocupante quando eu iniciei esse estudo. Capitalismo de vigilância. Isso é um termo utilizado por uma pesquisadora de Harvard, professora Shoshana Zuboff. Ela só tem um artigo aqui no Brasil, que está no livro Tecnopolítica da Vigilância, Perspectivas da Marcha de 2018, da Boitempo. E essa professora utiliza a seguinte denominação para o que ela chama de capitalismo de vigilância, a nova forma do capitalismo. Termo utilizado para designar modelos de negócios baseados na extração de dados pessoais via inteligência artificial, para obter previsões sobre comportamento e indução de consumismo, né, de consumo das grandes empresas. Bem, a Shoshana, ela faz esse estudo, ela faz essa denúncia ao Facebook e ao Google, e não é por acaso que aqui eu falei outro dia, gente, eu preciso de um aspirador de pó na minha casa, tá muita poeira, o meu não tá funcionando mais preciso. Gente, quando eu abro no outro dia, tá lá um monte de anúncio de aspirador de pó, né, não é por acaso. Então, toda essa ferramenta que a gente utiliza, ela é uma ferramenta vigiada. Aqueles computadores de bordo do nosso carro, ele é uma inteligência artificial que está a serviço desse capitalismo de vigilância. Não vou alongar-me agora devido ao tempo, só para poder finalizar. Junto a isso, a esse termo de capitalismo de vigilância, galgado pela professora Shoshana Zuboff, né, e no cenário de pandemia agora, existe um grupo da Universidade Federal do Pará, que está ligado a uma rede latino-americana de vigilância, e que eles ancoram a discussão da educação vigiada. Que o grupo alerta a gente sobre o avanço da lógica de monetização de grandes empresas intituladas pelo GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, na educação pública. Ora, se acontece o ensino remoto, a gente vai precisar de plataformas. Se as universidades públicas e o Estado não garantem essas plataformas, quem é que vai estar correndo para o abraço, dizendo que é de maneira gratuita? Olha o que a gente está fazendo aqui. Tudo que eu estou falando está sendo gravado, o que você vai falar está sendo gravado. Aqui é uma plataforma do Google, né, que vai servir posteriormente para ser processado e analisado esse dado. E esse cenário vai se fragilizar ainda mais, essa educação vigiada, quando a gente vai olhar essas lógicas, por exemplo, se vocês olharem, a última reportagem, uma denúncia do Intercept. 7, milhões de alunos e professores de São Paulo, Paraná, Amazonas e Pará, né, com aulas à distância, né? A Intercept faz uma denúncia mostrando que essa empresa, ela agrega processos dados de 7 milhões de alunos. Para usar esses aplicativos escolar de ensino remoto, os professores e estudantes são obrigados a concordarem com as políticas de privacidade. Olha que moral as políticas, que inclui o acesso da IPTV aos dados de secretarias de educação, álbum de foto dos alunos, app, e-mail, nome, ano e série, e troca de mensagem em redes de bate-papo, podendo ficar guardado até 6 meses. Gente, nossa educação está sendo vigiada. A universidade está sendo vigiada. Inclusive, esse próprio estudo mostra que 65%, né, de instituições superiores também não tem plataformas próprias e acabam se adequando a esses grandes conglomerados GAFAM. E, junto com isso, ela esquece, a universidade, que ela está criando dependência política e pedagógica com esses grandes grupos, porque a gente está sendo vigiado o tempo inteiro aqui, tá? E para finalizar, se vocês olharem, quem é esse grande grupo que está por trás da BNCC? Quem é o cofinanciador da Fundação Lehman? Se você abrir lá, você vai ver Google é um dos financiadores. O BIRD é um dos funcionadores. Para as propostas da Base Nacional Curricular acontecerem, o nosso país tomou no Banco Mundial dinheiro para que esses grupos, eles pudessem organizar a BNCC, tá? Então, os nossos dados, eles têm sido processados, e em época de pandemia, isso se agrava muito mais. O Classroom tem 180 turmas de professores que tomaram o curso, e, portanto, dados.
Bem, Nanda, já acabou, né? Meu tempo completo, falei que era só um minuto. Eu vou ficando por aqui, né? Eu disse para vocês que existem diferentes aspectos, falta falar da intensificação do trabalho e outros, mas, por último, nas minhas falas, eu vou trazer um anúncio. Eu disse que era a questão da insurgência, mais do anúncio, mas ao decorrer das falas eu trago o anúncio. Agradeço a vocês a paciência. E peço desculpa aqui pela pesca, que é ao longo do tempo, mas é porque o assunto é complexo. Obrigada. Obrigada, Aline, pela excelente fala. Eu agora vou passar, né, a palavra para o professor Jefferson, né, para que ele possa também contribuir com esse debate. Olá, bom dia a todos e todas. Me escutam? Ótimo, bacana. Inicialmente, gostaria de agradecer à Aline, né, ao colegiado de História e também ao Campo 5 da UNEB pela importante iniciativa e pelo convite para participar desse importante momento, né, de diálogo, desse momento que nós estamos vivendo, um momento histórico, como a Aline muito bem colocou, um momento que nos desafia e que também traz provocações para pensarmos os interesses e as disputas que estão por trás aí da definição desse ensino remoto, tanto da educação básica como na educação superior. O meu foco de fala aqui, mais especificamente, vai ser mostrar quais são as contradições e as ambivalências que estão por trás da intensificação desse ensino remoto na educação superior, sobretudo, as contradições e o que não é dito no âmbito dos textos oficiais do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, e o que contribui, enfim, para o acirramento das desigualdades sociais. De início, eu gostaria de destacar que eu não me coloco contra o ensino remoto na educação superior nesse tempo de pandemia, mas o modo como o ensino remoto no ensino superior está sendo instituído pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Nacional de Educação, de fato é uma lógica que contribui para a precarização da qualidade do ensino e, sobretudo, para a precarização da universidade pública, que está sendo muito mais atingida. No decorrer da minha fala, eu vou expor um pouco sobre isso, porque rapidamente, se nós formos analisarmos, vamos perceber que o ensino superior privado continuou na mesma lógica que ao longo de muitos anos vem se mantendo, né? Então, a principal instituição que tem sofrido os impactos, né, e que tem se colocado também enquanto instituição de resistência ao ensino remoto, no como ele é instituído pelo Conselho Nacional de Educação, pelo próprio Ministério da Educação, são as universidades públicas, e gostaria também de destacar que há algumas universidades públicas que têm se colocado muito de modo crítico sobre a intensificação do trabalho docente, né, a não promoção de uma educação que, de fato, né, garanta o princípio da qualidade para todos, como preconiza a Constituição Federal de 1988. Então, minha fala vai ser um pouco nesse sentido, e também mostrar que esse processo de educação remota, do modo como ele se materializa na agenda das empresas privadas, principalmente, que têm financiado a construção das políticas educacionais brasileiras, especialmente as políticas para a educação superior na última década, são políticas reguladas por interesses empresariais que veem a educação como mercadoria. E nessa lógica, nós vamos ter a intensificação do trabalho docente, o professor visto como um técnico e um executor de ações que são planejadas e deliberadas por outros agentes. Então, é nessa perspectiva que eu vou trazer alguns elementos para a discussão aqui hoje. Mas, inicialmente, eu vou falar... Vocês estão conseguindo ver aí uns slides, o material que eu elaborei? Está aparecendo para vocês? Sim. Pronto. Sim, está aparecendo. Joia. Então, eu trago logo de início para nós pensarmos que o frágil processo de democratização do nosso país, né, e aí tendo a educação como eixo central para a gente pensar, né, ela tem como principal característica a presencialidade. Né? A nossa educação aí, ela tem essa característica muito própria no contexto brasileiro,
né? Então, a adoção desse ensino remoto em tempos de pandemia, ele implica profundamente numa mudança radical e numa mudança estrutural para pensar esses processos de ensinar e de aprender no contexto da educação superior. Né? Dados, eu trago aí alguns dados do último censo da educação superior, do ano de 2017, que revelam um crescimento exponencial de cursos, né, de graduação no âmbito da modalidade EAD, impulsionados por um conjunto de programas do governo federal, né, para facilitar o acesso de alunos ao ensino superior por meio de políticas, né, chamadas de políticas de inclusão, que tem, claro, do ponto de vista, um grande benefício para o acesso da população ao ensino superior, mas os estudos e as pesquisas vão demonstrar que esse acesso não tem vindo acompanhado por uma qualidade da oferta desse ensino. Então, é preciso pensar que o próprio ensino remoto, do modo como ele se estrutura nesses documentos legais, nesses discursos que tentam regular a normatização do ensino remoto no contexto brasileiro, vem influenciado também por um conjunto de políticas neoliberais, tá, e de agências internacionais que vão financiar a política educacional, principalmente as políticas de educação superior no Brasil, tá, mas que vão desconsiderar um elemento central aí, que é a qualidade dessa educação superior. Então, nesse contexto, algumas questões nos acompanham, né, nos provocam. Né? Essa expansão da educação superior, principalmente na última década, ela tem sido acompanhada por uma qualidade na oferta desses cursos. Quem são os interessados na expansão da educação superior, principalmente no formato da educação à distância, que é como se materializa hoje, e já trazendo um recorte para nós pensarmos que essa concentração da expansão da educação superior no formato EAD está concentrado principalmente em cursos da área de licenciatura, que historicamente tem um perfil muito bem delineado de quem é o seu público. Então, acho que essas são brechas para começarmos a pensar aí nesses discursos que vão regular a educação superior, né? Esses discursos regulam e normatizam, então, esse ensino remoto no Brasil, mas não levam em consideração a própria desigualdade regional, a desigualdade de acesso à internet, às ferramentas tecnológicas, que é um dos pilares centrais para que essa educação remota ela possa acontecer. E aí eu trago, já pensando também um pouco no nosso processo de retorno pós-pandemia, quais são os impactos que podem ser advindas, principalmente para a universidade pública, dessa normalização do ensino remoto nesse período pós-pandemia, né? Então, como é que nós vamos pensar, de fato, os impactos que as políticas educacionais, as políticas de educação superior, elas podem sofrer pós-período pandemia, com esse discurso de que o ensino remoto ele deu certo nesse período, tá? Então, acho que a gente precisa analisar isso de modo muito crítico e, principalmente, levando em consideração a portaria número 544, de 16 de junho de 2020. Vou tratar mais especificamente dessa portaria, vocês estão vendo aqui na tela que anteriormente nós temos 3 portarias que vão regulamentar as atividades remotas, né, nesse período da pandemia, e que elas vão flexibilizando esses prazos, e nós temos essa última portaria, que é a portaria de 16 de junho de 2020, que vai substituir essas aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação da pandemia do novo coronavírus. Então, ela revoga as portarias anteriores, deixa aberta aí esse período de tempo para que o ensino presencial possa ser substituído, então, por esse ensino que eles chamam de ensino por aulas por meios digitais, mas que é um ensino remoto que vai se materializar aí nas instituições de educação superior. Tá? Então, a minha defesa, ela vai na seguinte perspectiva. Eu acredito que nós precisamos de um ensino remoto contextual, um ensino remoto que leve em consideração as condições de professores e estudantes, no que diz respeito a condições objetivas, socioeconômicas, e também a oferta e o suporte para a sua realização nesse período da pandemia.
Isso implica pensar que esse ensino remoto, do modo como está sendo preconizado no âmbito do Conselho Nacional da Educação, no Ministério da Educação, pensando aí no contexto do ensino superior, não tem possibilitado condições objetivas para que, de fato, ele possa se constituir enquanto ensino remoto que atinja grande parte da população da educação superior e, sobretudo, que proporcione a equidade no que diz respeito não só ao acesso, mas à qualidade desse ensino que é ofertado. E aí, trazendo um recorte para pensarmos mais especificamente no âmbito das universidades públicas do estado da Bahia, eu trouxe aqui algumas imagens que têm circulado aí, vocês certamente devem ter tido contato, né? Algumas universidades de grande porte no país, como a USP, a Universidade de São Paulo, a Unicamp, a Unesp e outras instituições de educação superior na região sul e da região sudeste, já anunciaram que as aulas presenciais elas só serão retomadas a partir de janeiro de 2021. Né? Isso porque já se prevê, por estudos e pesquisas, que não será possível a retomada dos estudos presenciais nesse segundo semestre. Então, essas instituições elas têm tomado deliberações e feito proposições. No entanto, nos bastidores, né, e nos preâmbulos aí dos estudantes, que são os principais atores que vivenciam, há, de fato, queixas e dados que vão apontar a inconsistência desse ensino remoto, mesmo nas instituições consideradas instituições de grande porte e instituições de grande referência no contexto brasileiro, como, por exemplo, a Universidade de São Paulo. Né? Pensarmos que nós estamos falando de uma universidade localizada numa região do ponto de vista socioeconômico privilegiado no país, a Unicamp também é região sudeste do Brasil, tá? Mas, sobretudo, que nós temos estudantes provenientes das classes populares e que também não têm acesso à internet de qualidade e outros materiais tecnológicos que possam, de fato, possibilitar o acesso com qualidade a essa educação remota que está sendo oferecida por essas instituições. Então, por isso que eu estou chamando de um ensino ambíguo e de um conjunto de contradições que vão assolando e que também revelam a não participação do Estado enquanto elemento geridor, tá, de recursos, tá, e de meios que possibilitem a efetivação e a real participação de estudantes da educação superior nesse processo das aulas remotas. Tá? No entanto, o modo como ela se apresenta atualmente, ela é mais uma consequência, como eu tenho chamado, do esvaziamento do papel do Estado, tá? Na garantia de direitos sociais, inclusive a educação como direito de todos, que a Aline muito bem colocou, essa ideia da educação como direito de todos, e pensando que esse todos que está lá preconizado pela Constituição Federal de 1988, não deixa de lado, né, ou não deveria deixar de lado, qualquer pessoa que tenha o direito a essa educação, né, que tenha direito a uma educação de qualidade, para pensar, então, esse período de pandemia, que é um período que, de fato, requer iniciativas e, portanto, o papel do Estado enquanto elemento geridor de financiamento e de políticas de inclusão para promover uma educação de qualidade para esses sujeitos, que é o que me parece que não me parece não, ouso afirmar, com certeza, que não é a principal preocupação do governo federal, no âmbito do principal representante do nosso país, que é o presidente Jair Bolsonaro. Então, isso vai revelar, de fato, como isso se materializa e pensarmos também no próprio Ministério da Educação, com o antecedente do atual ministro da Educação, o Albert Reintal, né, que traz aí, então, elementos para pensar como ele preconizou em todas as suas ações institucionais o desmonte da universidade pública, sobretudo o âmbito das universidades federais. Vocês acompanharam, inclusive, que esse ministro disse que as universidades faziam balbúrdia, o que revela a própria preocupação, entre aspas, que revela esse governo com o âmbito da educação pública, em especial o âmbito do ensino superior no âmbito das universidades federais.
Tá? Então, a implementação desse ensino remoto de forma acrítica, ele não leva em consideração a situação dos participantes e nem possibilita as condições para sua oferta de qualidade. Se formos, por exemplo, pensar na estrutura de outros países que têm adotado o ensino remoto, tá? Países como a França, que têm tido, sim, grandes dificuldades, mas pela sua própria condição socioeconômica e condição estrutural, tem conseguido atingir em maior número e com a maior qualidade também esses estudantes do ensino superior. Então, esse momento que nós vivemos, ele só revela o acirramento das desigualdades sociais no Brasil, o acirramento das desigualdades sociais no âmbito da educação superior, tá? E principalmente o âmbito das desigualdades sociais para estudantes que estão em condição de vulnerabilidade social. Estudantes que estão situados na zona rural, estudantes que estão situados nos bairros periféricos do Brasil, tá? Então, isso precisa ser levado em consideração e é preciso analisar como essa política, enquanto texto, ela vai se materializar no cotidiano desses diversos âmbitos de instituição, né? O Stipenbol, quando ele vai fazer uma análise a partir da abordagem do ciclo de políticas, vai justamente mostrar as tensões que existem na política enquanto texto e como essa política ela vai se materializando nos diversos âmbitos locais, regionais, e, portanto, é preciso uma análise contextual para pensar a implementação do ensino remoto, sob o risco de que ele possa contribuir, sim, para o acirramento das desigualdades sociais, a não atingir esses estudantes, esses meninos e meninas da educação superior, que, se formos pensar do ponto de vista dos estudantes da educação básica, já possuem um nível de autonomia intelectual, né, pelo menos é o que se espera, mas nós percebemos que também um dos principais elementos para a discussão é, de fato, a desigualdade no que diz respeito ao acesso a condições objetivas e implicações disso para o próprio trabalho dos docentes que atuam no ensino superior. Vou tratar disso um pouco mais adiante, mas se nós formos analisar todas essas portarias que saíram preconizadas pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Conselho pelos conselhos federais, pelo Conselho Federal de Educação, pelas políticas que estão regidas em âmbito nacional na última década, nós vamos perceber que, de fato, o elemento central é a ideia de que o professor é um técnico. Ele é alguém que vai executar um conjunto de ações, de atividades programadas, planejadas por um conjunto de agentes que o colocam, então, em uma situação de desestabilização intelectual. Então, é a ideia de que esse professor é um executor, alguém que executa um conjunto de tradições, de planejamentos, e aí nós temos o acirramento e o ressurgimento da concepção tecnicista, como a Aline muito bem colocou, que agora se materializa em um neotecnicismo revestido, sobretudo, dos impactos das políticas neoliberais, das agências internacionais que financiam essas políticas, como o Banco Mundial, o BIRD, tá? No âmbito nacional também, empresas, setores empresariais disputando a construção e o financiamento dessas políticas. Podemos situar, por exemplo, no estado de São Paulo, institutos como a Fundação Lehman, tá? Grandes conglomerados que têm acirrado a construção dessas políticas e, sobretudo, as políticas para a formação inicial e continuada de professores, né? Ouso aqui também a dar nome, chamar a atenção para esses discursos que vão regulando e normatizando essa precarização do ensino superior. Quem quiser consultar, tem uma entrevista bem interessante da Guiomar Namo de Mello, né, conhecida durante muitas décadas por ser uma estudiosa, né, foi assessora na época do Fernando Henrique Cardoso, do Ministério da Educação, e que hoje tem defendido, inclusive, as faculdades privadas como locus da formação de professores, desprivilegiando aí a universidade pública enquanto instituição que desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, que deve ser, sim, o locus privilegiado para a formação desses indivíduos, tá? E trazendo um pouco do recorte para pensarmos aí o campus 5 da UNEB, acho que a implementação de um ensino remoto,
tá? Que tenha maior possibilidade de alcançar um número maior de estudantes, é preciso, sobretudo, analisar o perfil econômico e sociocultural dos estudantes, em especial os estudantes dos cursos de licenciatura. E aí eu me reporto a duas grandes pesquisas desenvolvidas pela professora Bernadette Gatti, a pesquisa Professores do Brasil, Impasses e Desafios, foi uma pesquisa encomendada pela Unesco, onde a Bernadette Gatti, a partir de dados de questionário do ENAD, vai trazer alguns elementos para nós pensarmos no perfil econômico e sociocultural desses estudantes, que não podem ser desconsiderados na construção e no delineamento das políticas educacionais e, principalmente, as políticas de educação superior para esse período da pandemia. E aí eu trago algumas imagens aqui para nós pensarmos quem são esses estudantes, tá? Percebam, esses dados são dados um pouco antigos, dados de 2005, do ENAD de 2005, que a Gatti apresenta em 2009, mas nós vamos perceber também, a partir do novo questionário aplicado junto aos estudantes das licenciaturas e do novo dispositivo que a Gatti apresenta aí, nesse relatório, que esse cenário ele não mudou. Então, nós vamos perceber que os estudantes das licenciaturas são oriundos, principalmente, das classes populares, tá? Provenientes de famílias que recebem até 3 salários mínimos, e isso aí nós estamos estendendo esses dados tanto para os estudantes dos cursos da licenciatura em pedagogia, como para estudantes das demais licenciaturas. A gente vai perceber um pouco dessa faixa etária para compreender quem são esses estudantes do ponto de vista social. Então, são estudantes trabalhadores, tá, que precisam conciliar a vida de estudante com a vida do trabalho, o que é fundamental para nós analisarmos também as implicações do acesso a essas tecnologias para a concretude do ensino remoto. Tá? E nessa tabela número 6, eu trago um dado bem interessante, que é para a gente pensar em quais são os tipos de materiais mais utilizados pelos estudantes ao longo do seu curso de graduação. A gente vai perceber uma preponderância, tá, no trabalho aí, no âmbito. Essa pesquisa foi realizada tanto com estudantes de universidades públicas, quanto com estudantes de universidades, de faculdades privadas, e vai mostrar que predomina ainda nesses cursos o trabalho com livros, textos ou manuais, e o trabalho com apostilas e resumos. Esse trabalho com apostilas e resumos tem uma preponderância, sobretudo na educação superior privada, no âmbito das instituições EAD, o que revela também a baixa qualidade do ensino que é ofertada por essas instituições. Por isso que eu tenho trazido aqui reflexões para pensarmos que o modo como o ensino remoto ele se apresenta na atualidade, ele é consequência desse processo de expansão da educação superior verticalizada, que transforma a educação superior como um serviço lucrativo, que vai ter como principal interesse aí a ideia da educação não como um direito de todos, mas a educação como uma mercadoria, tá? E uma pauta da agenda dos grandes grupos empresariais que vão disputar a construção, tá? E o monopólio dessas políticas em âmbito nacional. Tá? Então, essa expansão da educação superior, ela se constitui como pauta da agenda do empresariado, tá? É uma educação superior sem fronteiras, tá? Então, aí o que vem a ideia principalmente é a privatização, a massificação e a financiarização, tá? Então, a verticalização aí, empresas, firmas privadas, como a Laureate, a Apollo, que são empresas lucrativas e que têm total interesse, por exemplo, em financiar essas plataformas digitais que têm sido dispostas aí na atualidade, né, para essas aulas online. Então, o próprio Google Meet, todas essas agendas, essas plataformas que são vendidas na agenda dos discursos oficiais como agendas gratuitas, elas não têm esse cunho gratuita, porque ela tem todo um financiamento de um conjunto de empresas de setores privados que vão, então, agarinhar lucros a partir da utilização dessas ferramentas.
tá? Então, nós temos como principais características e problemas aí dessa expansão e desse cotidiano da intensificação, dessa expansão desacelerada da educação superior no Brasil. Um subsistema que é injusto e desigual, ele é bissetorial, então nós temos a dualidade entre o setor público, tá? Que hoje se materializa aí no âmbito das universidades públicas, onde há uma hegemonia pública ainda pautada na ideia da pesquisa, do ensino da pesquisa e da extensão, como elementos indissociáveis desse trabalho desenvolvido pela instituição universitária, e no setor privado, nós vamos ter uma hegemonia aí privada centrada na formação pelo ensino. Então, aí, nós vemos, de fato, uma formação muito mercadológica, pautada no oferecimento de ferramentas, não para a crítica e transformação social da realidade, mas para uma preparação para a inserção no mercado de trabalho. E gostaria aqui de fazer, então, uma diferenciação entre a ideia de preparar para o mercado de trabalho e preparar para o mundo do trabalho, que é uma diferenciação aí que eu me ancoro principalmente no Victor Paro, para pensar que preparar para o mundo do trabalho implica em compreender que esse sujeito é um sujeito também de mudança, né? Um sujeito que tem um papel importante na reconfiguração dessa realidade social a qual ele está inserido. Tá? Então, nós vivemos um momento... Oi. Falta 5 minutos. Certo, obrigado, Fernanda. Então, nós temos, sobretudo, uma crise que é uma crise de regulação, tá? Não é uma regulação transparente ou sistêmica, é uma regulação que está centrada em um conjunto de agentes que, como eu disse anteriormente, vão disputar a construção dessas políticas educacionais. A Aline, como bem colocou, no âmbito da educação básica, nós temos aí desde o ano de 2017, a construção da Base Nacional Comum Curricular, que tem sido constantemente alvo de disputas, tá, e de debates entre estudiosos e pesquisadores no âmbito da universidade pública e instituições privadas que tentam a toda custa regular a construção e a definição do que é conhecimento eleito como formativo para ser trabalhado junto a esses estudantes. Então, todo esse aspecto, toda essa crise de regulação, ela precisa ser analisada para pensar esse trabalho no ensino remoto. E aí, já para finalizar, para entrar numa discussão final, como é que fica o professor do ensino superior, o professor universitário, diante dessa agenda que o ensino remoto preconizado pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Ministério da Educação, ele vai preconizar. E aí eu trago o seguinte questionamento: ele é um professor youtuber, né? Porque ele trabalha a todo momento, ele edita vídeos, posta videoaula, planeja atividades, atende na plataforma, atende no WhatsApp. Então, nós vamos ter também, é uma discussão que eu acho que pode ser aprofundada, é uma discussão sobre a intensificação do trabalho docente regulado, e principalmente pensando aí o trabalho do professor universitário, que já tem sido alvo de atenção dessas políticas neoliberais ao longo da última década. Tem um livro bem interessante que eu vou indicar para vocês aqui, é um livro da professora, inclusive professora da UNEB, a professora Nádia Fialo, que tem o livro Políticas de Educação Superior, Impactos nos Processos de Ensinar e de Aprender na Universidade, onde nós vamos perceber que essa intensificação do trabalho docente no ensino superior, decorrente de toda uma discussão do produtivismo acadêmico que tem se acirrado nas últimas décadas, vai ter uma predominância também central nesse período da pandemia. Então, diante desse desgaste emocional que todos nós estamos vivendo, né, trancados em suas casas, para nos resguardarmos do vírus. Então, tudo isso vai impactar diretamente na constituição e na reconfiguração desse trabalho docente no período dessa pandemia. Então, eu ouso afirmar que esse professor que é preconizado aí na agenda das políticas educacionais brasileiras é, de fato, a ideia de um professor YouTube, onde esse trabalho no ensino remoto, ele ultrapassa a carga horária estabelecida. Quem aí deve estar trabalhando, certamente, deve ter recebido mensagens de estudantes em diversos períodos. Então, isso demonstra, de fato, a intensificação e como esse ensino remoto, ele também invade
essa vida privada do trabalho docente. Outra coisa, outro aspecto a ponderar ainda, no que diz respeito à intensificação do trabalho docente, nesse período do ensino remoto, diz respeito à questão ética, tá? As aulas que são gravadas e disponibilizadas nas plataformas digitais correm os riscos aí das mais diversas formas, né? De plágios, de não citações, riscos também de reconfigurações e de outras tentativas aí, então, que ferem o princípio da ética no contexto da educação superior. Então, o trabalho docente, sobretudo nesse período da pandemia, tem sofrido a intensificação aí, e por isso tenho ousado a chamar esse professor aí de um professor YouTube no âmbito do que preconiza essas políticas educacionais, tá? Então, para finalizar, eu chamo a atenção para a necessidade de uma análise crítica pelas instituições de educação superior sobre a adoção do ensino remoto e as condições objetivas dos discentes e dos docentes para a sua oferta. Tá? É necessário pensar contextualmente quais são as condições objetivas, as condições materiais, as condições de acesso, tanto dos estudantes como dos professores, para a oferta da qualidade desse ensino remoto, pensando também nas plataformas institucionais, como seria pensar em plataformas das próprias instituições de educação superior para a oferta desse ensino mais alocado e mais voltado para as peculiaridades regionais de cada instituição. Tá? O importante papel que nós não podemos desconsiderar do Estado no oferecimento do acesso à internet e de outros recursos para a efetivação desse ensino remoto, a necessidade premente de mapear o perfil e o acesso dos estudantes aos recursos tecnológicos, que deve levar em consideração, inclusive, essas variedades regionais. Então, por exemplo, se eu penso o contexto do ensino remoto no âmbito da Universidade de São Paulo, no âmbito da USP, ela não pode ser pensada do mesmo modo como eu entendo para o ensino no contexto do campus 5 da UNEB, situado em Santo Antônio de Jesus, no interior do estado da Bahia. Então, essas variedades regionais, elas precisam ser levadas em consideração, elas precisam ser elementos, ser pontapé inicial para o delineamento dessas políticas institucionais e dessas ações que vão desencadear a oferta e a qualidade desse ensino remoto nas instituições de educação superior. E a cautela também ao se analisar o ensino remoto como mais uma artimanha dos setores empresariais para a privatização, a mercantilização e a desqualificação do ensino superior no Brasil, especialmente no âmbito das universidades públicas. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos aí para o período da pós-pandemia, que é, de fato, a luta, né, pela garantia de que a universidade pública ela é o espaço por excelência da formação crítica e que, portanto, não tenham dúvidas de que na pauta da agenda empresarial, a privatização, a mercantilização e a desqualificação do ensino superior público no Brasil, ela vai se acirrar com essa proliferação do ensino remoto, do ensino EAD, que surgem como falácias para novas mudanças da realidade educacional do nosso país. Bem, então acho que é isso, e acho que agora a gente pode abrir para o diálogo, para a gente também ouvir vocês, tá bom? Eu agradeço pela atenção de todos e todas. Obrigada pelas falas, né, as contribuições, as reflexões que vocês trouxeram, extremamente importantes. O nosso chat está bombando, né? Muitas pessoas não só perguntaram, mas também contribuíram com o debate, trouxeram experiências, né, que estão passando no momento atual, né? A professora Silene colocou as experiências dos sobrinhos dela na educação superior, como esses professores estão enfrentando essa questão de que, inclusive, Jefferson colocou, né, os professores youtubers, né? Então, alguns alunos também colocaram essa questão do currículo, esses materiais disponibilizados, que são materiais muito voltados para a questão do Sul, né, que foi a Daniele que colocou também. E aí, a minha sugestão é que nós possamos fazer um bloco, o primeiro bloco, né? Se der tempo, nós poderíamos fazer 2 blocos, e o primeiro bloco eu colocaria 4 questões,
mas que temos várias, inclusive mais de 10 aqui, então eu, inclusive, agradeço a colaboração das pessoas que questionaram, que perguntaram, que também contribuíram com falas e que trouxe esse debate, né, tão importante para esse momento atual. O que é que vocês acham? Poderia ser 4 questões? Pode ser. Agora, Fernanda, eu só oi, queria indicar aqui rapidamente um livro, porque tem pessoas que estão pedindo aí. Vocês estão pronto, conseguindo ver? É o livro Políticas de Educação Superior, Impactos nos Processos de Ensinar e Aprender na Universidade. Tá? Vou colocar lá no chat o nome. pronto. Teve algumas pessoas, inclusive, que fizeram mais de uma pergunta, então eu estou tentando, pelo menos para a gente tentar atender todo mundo, né? Quem fez mais de uma pergunta, eu vou ler uma, e se der, a gente coloca, né, para que vocês respondam as outras também. A Nádia Costa, ela colocou, professor, diante do inusitado, né, no momento inusitado para todos que vivemos, algo jamais vivido na Terra. Diante do não saber o futuro, as medidas tomadas, ocorrendo à medida em que o quadro se desenha, qual seria, então, as outras possibilidades a serem adotadas, né, na situação atual? Foi a pergunta da Nádia Costa. Ela não direcionou para nenhum dos professores, mas eu acho que pode ficar em aberto. A Andrea Heck, ela perguntou, ela fez um comentário e depois fez uma questão. Importante também frisar que a abissal desigualdade social brasileira, escancarada pela pandemia, não atinge apenas os estudantes, mas pesa durante também os professores, que foram simplesmente jogados nessa nova realidade sem apoio ou suporte. Gostaria que discorresse sobre isso. E uma outra pergunta é da professora Miranice, né, do Campo 5. Ela parabeniza a professora Aline pela fala, né, e também ao professor Jefferson. Gostaria que, se possível, você falasse da precarização do trabalho docente frente ao ensino remoto, bem como o desgaste emocional de ter que produzir em uma pandemia. É a terceira pergunta. E a quarta pergunta é Rita de Cássia. Ela perguntou quais os impactos que a educação pós-pandemia podem trazer para a sociedade pública rural. Então, a gente faz esse primeiro bloco com 4 perguntas e se tiver tempo, a gente abre para as outras questões que ainda estão em aberto. Vocês querem que eu repita alguma pergunta? Sim, eu gostaria que você repetisse essa pergunta que foi dirigida, acho que sobre o trabalho docente. Deixa eu ver aqui. Foi a da Nádia, a primeira pergunta? Isso. Não, a primeira não, a segunda. A segunda. É da Andrea. Isso. É importante frisar que a abissal desigualdade social brasileira, escancarada pela pandemia, não atinge apenas os estudantes, mas pesa durante também aos professores, que foram simplesmente jogados nessa nova realidade sem apoio ou suporte. Gostaria que discorresse sobre isso. Pronto, bacana. Você começa, Aline? Seu microfone está desligado. Ok. Você prefere que eu comece? Sim, Se pode você quiser. começar. Sim? Bom. Então, vamos lá. Tem duas, né, que se aproximam um pouco. A gente falava, conversando com o Jefferson, da quantidade de complexidade que é o contexto não só da pandemia, né, escancara justamente essa lógica, né, de um trabalho docente, da precarização que ele já vinha sofrendo, que agora se intensifica ainda mais. Então,
não é incomum a gente ouvir professores dizendo, olha, eu estou trabalhando duplamente, 2 vezes mais do que eu trabalhava. Agora eu estou assumindo funções que não é de minha atribuição. Então, o pai liga o tempo todo, qualquer hora, para saber como é que utiliza essa plataforma, porque às vezes os pais, né, não têm um domínio sobre essas plataformas, tanto que é difícil, a gente sabe que, olha só, como a gente fica aqui se debruçando, de certa forma, já está familiarizado, né, em outros ambientes. E o professor ele começa a assumir diferentes papéis que antes não estavam na atribuição dele. Então, agora, ele tem que ajudar o pai a abrir essa ferramenta, ele tem que prestar assistência tecnológica a esse pai, mostrar a ele como é que faz. O professor, ele tem que dar conta agora de gravar um vídeo, de preferência, como diria uma professora, relato de professora, assim, que não tenha barulho. Olha, o vídeo estipulado pela coordenação da escola é um vídeo que não pode ter barulho de cachorro, de criança, né? E aí os professores acabam gravando esse vídeo 5, 6 vezes a mais para tentar não sair com barulho do próprio filho dele, que não tem onde está, porque também tá fora da escola e está em casa. E se a gente pensar na condição da docência, é a condição da mulher, né? Quem é que ocupa hoje, de certa forma, o magistério, a docência na educação básica? São as mulheres, que em sua maioria têm diferentes atribuições em casa, né? Tem atribuições de olhar a família, que às vezes o marido continua em demandas trabalhistas, né? De prover a educação deste mesmo menino que se mantém à distância. Então, de fato, eu diria, ontem a gente conversava em Jefferson, que existe um sofrimento muito grande, que há de ser cuidado, né? E a gente vai propor aí uma live futura para pensar a questão da precarização e intensificação desse trabalho docente, deste professor que não está sendo remunerado, né, por estar trabalhando muito mais horas, né, dentro desse contexto, para um professor que não teve suporte, para um professor que sequer tem um auxílio para isso. Ele gasta a energia da casa dele, ele gasta a internet da casa dele, ele precisou melhorar a internet, quem não tinha computador precisou comprar um computador novo. Então, são demandas que estão sendo invisibilizadas, né, há que se cuidar deste professor, né, e dessa intensificação e da saúde mental desse professor. Inclusive já tem pesquisas aí, acho que o Sindicato de São Paulo já mostra algumas pesquisas de como que está a saúde mental desses professores, né, e isso, é claro, está na escola pública, na esfera pública, e vai se agravar também na escola privada, que tenta trazer esse professor em condições de massacre, é um massacre pedagógico que a gente está vivendo, né, um massacre docente também no que se refere às exigências para um contexto em que as escolas não estavam preparadas, o Estado não estava preparado para lidar com isso, mas embora já se anunciasse há muito tempo a importância das tecnologias, e aí eu queria tomar uma fala de Jefferson, eu não sou contra as tecnologias da informação, tá? Mas o que eu sou contra é que essas tecnologias da informação, elas estejam a serviço dessas grandes corporações. É isso que me inquieta. Eu acho que a tecnologia da educação e da informação, ela pode existir sendo aliada de um projeto de educação popular. É diferente, até porque hoje a gente está conseguindo mediar, né, aqui esse encontro via uma mídia digital. Eu não sou contra isso, mas no momento em que essas tecnologias e essas grandes corporações, né, de grupos GAFAM, de fundações, elas utilizam dessa tecnologia para poder incutir uma nova forma de organização escolar, de padronização, isso sim é ruim para a gente, né? Isso acaba impactando nas relações futuras desse aluno. Então, dentro dessa perspectiva, há que a gente pensar que existe uma invisibilidade de sujeitos nesse processo, como eu citei aqui, né? O sujeito com deficiência, o menino da escola rural, né? O menino que também, às vezes, é afastado em bairro periférico, que muitas vezes a internet é compartilhada pelo bairro todo, portanto, né, não dá condições desse menino acessar. Imagina o que é você ter um bairro populoso, sei lá, 10 mil famílias, 15 mil famílias, onde a maioria dessas famílias, os meninos estudam no matutino. Olha, vai haver uma sobrecarga muito grande ali. E a denúncia que vem acontecendo, por exemplo, no estado de São Paulo, em outros estados, mostrando justamente isso. Os aplicativos e as plataformas não estão conseguindo dar conta, os meninos não ouvem a aula, aí a professora tem que mandar um vídeo para o zap da mãe, dizendo como que era. Olha só, como isso vai se desdobrando, né, dentro da questão do trabalho docente. Então, os impactos realmente são muito grandes. E, na realidade, o que a gente tem agora é nada mais do que um escancaramento das desigualdades escolares e sociais que o país da gente vive,
né? E junto com isso tem um Conselho Nacional de Educação hoje, que é representado por uma lógica empresarial, né? Desde a década de 90, essa lógica empresarial, ela vem se apossando, tá? Das políticas educacionais, da organização, mas agora ela se escancarou literalmente, como aquela mão amiga, vem que eu vou te ajudar, né? É gratuito, olha essa plataforma aqui, tem plataforma para vocês terem ideia, que foi criada agora em 2020, sobre a parceria, né, da Fundação Lehman para instrumentalizar o professor e colocando, creem vocês, no ambiente já, planejamentos prontos, professores, não precisa se preocupar, o planejamento está pronto, né, ele está pronto para que você possa apenas executar. Então, a gente nem quer um professor que seja intensificado no seu trabalho, mas nem quer um professor submisso, né, que por conta disso não se dê conta desses processos organizacionais e dessa lógica empresarial que vem assumindo. Se você abrir o site da Fundação Social Itaú, você tem lá mais de 200 municípios hoje que fizeram parceria via Undime, né, a Undime tem feito esse papel de parceria com a Fundação Lehman, tem feito parceria, inclusive, municípios da Bahia, o Xique-Xique e outros tantos, que estão reorganizando o currículo, né, sem pensar a que interessa essa lógica, a que interessa esse currículo, né, esse currículo não interessa, gente. Então, eu acho que pensar dentro desse parecer, um ensino remoto, da questão da precarização, ela merece um olhar mais detalhado. E aqui eu tenho inúmeras questões para trazer, né, o sofrimento do professor, a questão da saúde mental, as condições de trabalho, inclusive eu tinha feito, eu disse para vocês, olha, eu vou me calcar na, me insurgir-me e vou me reinsurgir trazendo um anúncio. Eu diria que o MEC, pensando na educação pública, ele deveria instituir ações em forma de bolsa auxílio aos professores para ampliação da capacidade de dados móveis e telefonia para a comunicação com as famílias, ou disponibilizar, né, esses serviços, sei lá, via ajuda de custo, um contra-cheque, para que esse professor, ao mínimo, ele não precise dessa preocupação diante de tantas outras preocupações, tá? Então, isso é uma das questões. A outra que eu sugeria, para dar suporte a esse professor, quem dá suporte a esse professor? Um coordenador, que às vezes é um coordenador pedagógico, né, que volante em diversos municípios, nem o coordenador às vezes sabe para onde ir, porque o contexto é desafiador. É desafiador e foi feito de forma aligerada, o que não deu tempo para entender as circunstâncias, para entender o que era necessário, né? Mesmo que a Anfop, a Amped, as organizações tivessem dito, olha, não vai dar certo, mas foi um improviso para atender uma lógica, né, operacional desses grandes grupos e do setor privado, 19% dos alunos. Então, eu pensava em organizar em cada estado e nos municípios, por exemplo, um observatório de apoio escolar para pensar em ações voltadas para as crianças com deficiência, dialogar com os professores e família dos alunos durante esse tempo de pandemia. Não é só necessário, não é suficiente só eu dizer para o professor que ele tem que trabalhar o conteúdo. Imagino que é pensar um professor que planeja 15 dias, 15 atividades, tá? Essas atividades são entregues ao gestor da escola, esse gestor da escola vai mandar para uma gráfica, que ainda tem outras questões aí, né, mais sérias de superfaturamento e por aí vai, e depois retorna para essa escola para distribuição. Sabe o que é fazer 15 planejamentos? Como é que fica a condição desse professor, que está em casa também, e que precisa estar também cuidando dele como pessoa, antes dele ser profissional, ele também é pessoa. Então, a gente precisa pensar, sim, nessas questões, né? Me proponho a gente abrir outro diálogo, outra live, para ampliar esse diálogo e mostrar, de fato, o que é que pode ser feito, né? As universidades não foram chamadas para dialogar, creiam vocês. Quem foi chamada foi o Ministério Paralelo da Educação, né? A Fundação Lehman, Itaú, o Movimento Todos pela Educação. Será que a universidade não tem competência para pensar processos organizativos, se a universidade é aquela que mais pensa na educação como direito de todos e formas de inclusão, né? Não fomos convidados porque a gente não é escutado, a gente não é ouvido. Então, eu deixo essas considerações, peço desculpas se eu não consegui responder aí a algumas. Aproveitando aí o ensejo da Aline, também gostaria de chamar e falar um pouco dessa intensificação do trabalho docente no âmbito da educação superior. Uma primeira coisa que nós precisamos pensar na educação superior e do desafio que o ensino remoto coloca para os docentes universitários é uma questão muito séria, que já tem sendo discutida há muitos anos, que é a própria falta de preparação didático-pedagógica desses docentes para o ensino no âmbito dos cursos do ensino superior, né? São profissionais de diversas áreas
que não possuem uma formação inicial no campo didático-pedagógico. Isso implica nós pensarmos inicialmente como é que tem acontecido a atuação desses docentes ao longo dos últimos anos e, sobretudo, como é que esse ensino remoto ele implica e acirra diretamente nesse trato das questões didático-pedagógicas que são de incumbência desse professor. Outra questão que eu chamo a atenção é sempre sobre como as instituições de ensino superior, especialmente as instituições privadas, têm colocado como imperativo para os docentes que trabalham nas instituições a ideia, ou você aceita gravar aulas online, ou você é demitido. Então, você tem que conceder a sua imagem, você tem que conceder suas aulas, seus áudios. Então, é de fato algo que entra na dimensão da ética. Tá? Uma questão que é colocada no campo da ética e que as instituições de educação superior não têm trazido isso para o debate. E aí abre também o parêntese para pensarmos tanto no âmbito da universidade pública, quanto no âmbito das instituições de educação superior privadas, essa não tem sido uma pauta de discussão, e uma pauta importante que traz implicações sérias no que diz respeito à atuação desse professor, no que diz respeito às condições objetivas que ele possui, então, para pensar esses aspectos aí da constituição, da sua profissionalidade também, e das próprias condições materiais e objetivas. O que a Aline colocou muito bem sobre a educação básica se reverbera na educação superior. Esse professor, por exemplo, os professores que trabalham na pós-graduação, que precisam orientar teses e dissertações, já têm, ao longo da sua trajetória, historicamente, uma intensificação desse trabalho, e isso agora se acirra ainda mais com essas orientações de modo online. Então, de fato, é uma reconfiguração e uma reestruturação desse trabalho pedagógico que atinge, e como eu coloquei para vocês anteriormente, que invade esse professor na sua vida pessoal. Tá? É uma dimensão que ultrapassa a carga horária deles de aula, porque lá, meia-noite, 1 hora da manhã, ele está recebendo mensagens no WhatsApp, né? Então, é de fato algo que atinge e que deixa muito tênue essa relação entre a dimensão pessoal do professor e a sua dimensão profissional. Mas também não sei se eu consegui responder todas as questões, porque são muitas provocações e pouco tempo para tantas questões que são bem riquíssimas. Fernanda? Oi. Nanda, Jefferson, eu queria só complementar uma parte importante que o Jefferson trouxe, que é a questão da ética, né? Quer dizer, esses profissionais da escola privada assinam um termo de cessão, né, da sua imagem para que seja utilizado futuramente. Em tempos, né, de caças às bruxas, como a gente pensa, imagina que é o ensino superior, né, a gente aqui ceder uma imagem, um áudio que vá tratar, então, por enquanto, da questão da orientação sexual em algum momento que foi problematizada, a questão, né, freiriana, pensando no ensino superior, pensando na educação básica, problematizando, porque a escola não só cumpre o papel de escolarizar com o conteúdo esse menino e essa menina. A escola é um lugar de combate, né, ao racismo, ao sexismo, de diferentes formas. Então, é uma formação, como diria, plena, integral. Então, a gente corre o risco sério de, futuramente, a gente ainda ter desdobramentos a partir dessas imagens, desses vídeos que ficam gravados, né? Uma coisa, é claro, é eu ceder e dizer assim, não, eu vou ceder aqui e vou utilizar. E um pai lá, reacionário, sei lá, por N questões, a gente vive em um contexto complexo, utilizar esse mesmo vídeo quando o professor diz que ele cedeu, diferentemente do professor, por exemplo, da escola, da instituição pública e do ensino superior, que obviamente não vai ceder, então vai dizer, ó, você não pode utilizar como prova porque é minha de imagem pessoal, enfim. Mas existem outras questões de jurisprudência por trás disso, da questão da ética profissional que não está sendo colocada, quer dizer, a gente vive num contexto de capitalismo em vigilância, de uma educação vigiada, né, onde esses professores estão aí sendo oprimidos por esse mesmo sistema que induz ele praticamente, né, a voltar às aulas e escolarizar como se nada tivesse
acontecendo, sem entender que o contexto também é complexo, numa lógica que a gente hoje não tem mais políticas educacionais, a gente não tem um governo, a gente não tem um Ministério da Educação, vocês acompanham isso muito bem, são trocas constantes, né? Até hoje não foi feito nada no país no âmbito do Ministério da Educação, nada, e tudo que foi feito foi com a lógica empresarial dessas empresas que têm, né, gerenciado as políticas, então isso também é uma questão agravante. Eu agradeço, né, tanto a Aline quanto o Jefferson pelas as respostas que foram feitas. Eu acho que, infelizmente, a gente não vai ter como fazer outro bloco, né? Eu queria fazer, então, umas considerações finais, se você quiser dar 10. Mas... Eu vou falar aqui, eu vou encaminhar vocês para as considerações, mas antes eu, inclusive, vou pedir desculpa pelas pessoas que perguntaram e que, felizmente, nós não podemos, né, os convidados não puderam responder todas as questões, mas, né, nós temos acesso ao chat, inclusive vamos, boa parte do que os professores responderam, também se aproximam das questões que foram colocadas e que, infelizmente, não puderam ser respondidas por conta do tempo, né? A gente tem outras atividades à tarde e aí a gente não pode se alongar mais. Eu agradeço, inclusive, né, no chat, algumas pessoas que estão participando da Universidade Estadual de Alagoas, né, do Prof. História da Federal do Piauí, do Campus 1 da UNEB, da UNEB, PPGE, AFIM, da UFRB Psicologia, UFBA, PPGL da UFPE também, Prof. História da UNEB, Pelotas, Rio Grande do Sul, né, UNEAD, UNEB de Periperi, Salvador. Então, agradecer também às pessoas do Campo 5, né, então todo mundo que está aqui presente, que inclusive nós já passamos do tempo, né, então eu agradecer primeiramente também a Aline, por ter me convidado para mediar essa conferência, já que a mesa foi pensada por ela, né, esse diálogo foi pensado por ela, e ela me convidou para que eu pudesse mediar esse momento tão importante, essa discussão tão necessária, né, então eu agradeço também aos professores convidados pelas falas tão pertinentes, as pessoas também que contribuíram no chat, os professores, os alunos que tiveram atentos a essa discussão, inclusive a sala lotou desde ontem, né, as inscrições para esse espaço já estavam lotadas, com 200 inscrições, e esse momento tão delicado, tão difícil, eu espero que todas as pessoas continuem bem, né, mesmo diante desse momento sensível que nós estamos passando, né, e inclusive que nós podemos refletir sobre esses questionamentos, né, inclusive sobre as posturas do MEC, né, as inseguranças que todos nós, professores e alunos, estamos passando por esse momento, né, pensar também sobre as questões econômicas, né, que devem ser ponderadas também nesse momento. E, para além disso, eu também agradeço, né, a Lana, que colaborou, que é monitora desse espaço, e também aos funcionários do Campus 5, que também colaboraram para que esse evento pudesse acontecer. E, acima de tudo, parabenizar também ao professor, né, João, né, o diretor desse departamento, que trabalhou para que esse evento pudesse acontecer, né, que tem trabalhado para que o Campus 5 possa pulsar, né, que é, inclusive, o slogan da campanha do professor João, né? Então, eu agradeço a todos pela participação, né, e pela escuta e pelas contribuições, e eu passo a palavra aos convidados para que nós possamos finalizar esse momento. E após a fala dos convidados, eu vou dizer a palavra-chave para que todos possam preencher o formulário, né, e indicar a presença e garantir a certificação. Eu passo a palavra à Aline, né, e depois a Jefferson, para que nós possamos fazer as considerações finais. Bem, agradecer também aí a discussão de todos vocês, né, eu percebi que a gente teve muitas questões, estamos aí com 150 participantes, a Nanda, a Alana, a presença de todos vocês, ao professor Jefferson, dizer assim, que é um tema realmente complexo, né, que merece ser analisado, merece ser enfrentado, eu diria, né, e a escola, ela é um aparelho ideológico do Estado, como diria o Althusser, mas também é um lugar de enfrentamento, e por isso a gente vem entender, a partir da pedagogia histórico-crítica do professor Saviani, que conteúdo e currículo é relação de poder. E currículo tanto é relação de poder,
né, que essas agências, que essas instituições estão aí debruçadas para controlar essa educação, controlar os professores, porque querem um processo de educação, de adaptação, que é o que a BNCC, dentro do meu ver, a pedagogia da competência, é uma nova pedagogia do capital faz, né, se assenta num consenso político quanto aos sentidos de individualização e adaptabilidade dos sujeitos, né, você preparar ele para... eu vou tentar só trazer alguns pontos de algumas que eu vim aqui, né, e depois eu vou anunciar uma futura live, pensando na questão da intensificação do trabalho docente, lá no Campo 5, NEB Campo 5, vocês seguem lá no Instagram da gente, perguntaram assim, Aline, qual a saída? Olha, em relação à educação vigiada, qual é a saída? Né? A saída é óbvia, o governo sabe qual é a saída, mas ele também não está interessado nessa saída, né? Se a gente imagina, está vendendo nossas riquezas naturais, entregando o país, né, nessa política colonial, o que se tem era investir nas universidades para que se pudesse, pelo menos, implementar uma plataforma de âmbito estadual. Já pensou se o Estado da Bahia tivesse uma plataforma de âmbito estadual, onde as escolas fossem utilizar essa plataforma pública e não a plataforma privada que vai fazer um mau uso, né, dessas imagens, desses dados da gente, como a gente viu a denúncia recente. Mas o processo foi tão aligerado, né, que não se debruçaram a pensar e também não estão preocupados, eles sabem disso, né, mas o próprio Google, ele é cofinanciador da Fundação Lehman, né, é ele que está indo no nome do discurso da nova filantropia, imagine vocês, o Google, nova filantropia, preocupado com a educação, né, no sistema da gratuidade, que está mediando tudo isso, quer dizer, quer até dar tablet, para que se der tablet? Para vir lá já, né, com o Windows, Microsoft, Google, o menino vai crescer achando que só existe o quê? Uma plataforma digital que é o Google. Então, investimentos, por exemplo, para pensar na questão de uma plataforma que a gente pudesse, esses estados, pública, para que a gente pudesse guardar os dados e essa educação não tivessem a serviço desse capital. Realizar parceria com as universidades para viabilizar processos formativos de ações pedagógicas, não só no sentido de escolarização, mas formativo quanto à importância de autonomia dos educandos, envolver pais e alunos no que concerne aos conhecimentos vinculados à informação, prevenção sobre a doença, discutir questões como cidadania, direitos humanos, como é que esse menino tá, como é que essa família tá. A gente nem sabe, gente, se ao longo disso aí não teve família, meninos que perderam pai, mães, avós, quer dizer, uma realidade crítica, né? E a gente sabe que a morte, esse vírus, hoje ataca a população pobre. Manter vínculo social via tecnologia, sim, a gente não está retirando a impossibilidade de não ter esse contato. Esse contato tecnológico ele pode manter, mas é respeitando as limitações dessa família e estando de olho nessa nova ordenamento, essa política, senão a gente vai ser ingênuo. É o que está acontecendo com as universidades, nessa pesquisa de educação vigiada, 65% das instituições, né, cederam os seus e-mails, né, institucionais para esses grandes grupos, Google, que vai lá ofertar, porque a universidade não tem dinheiro para gerenciar. E aí, gerenciar. E aí tem a PEC da morte em 20 anos. Quer dizer, tudo com entrave geral para que se faça, de fato, um financiamento. Então, educação vigiada tem solução? Tem. E a gente tem pesquisadores na área, né? A UFBA tem o professor Nelson Preto e outros grupos de estudos que estão vinculados a essa área, que a gente poderia prestar, mas a gente não foi convidado, porque o que existe hoje, né, é um Ministério da Educação paralelo dentro desse governo, que está vinculado a essas fundações. O chamamento para esse parecer 05/2020, ele é claro, foram 400 contribuições, fizeram um pseudo acesso à gestão democrática, e depois eles foram implementar o mesmo parecer, sem mudar nada. Não tiveram nem vergonha de esperar um pouquinho. Vamos esperar mais de 4 dias, porque foram 400, e eles vão saber que a gente não conseguiu analisar 100 a cada dia? Não, né? Está escancarada a lógica tecnicista, da pedagogia da competência, né? Da adaptação, né? Da influência diretamente na escola e de olho no mercado. Se você abrir lá a página para conhecer, Fundação Lehman é uma fundação de instituição familiar, creiam, dá para você dar risada, né? Mas nesse contexto, quando se usa muito a família como discurso, a igreja, tudo bem, você até percebe. E quando você vai entender, eles estão lá fazendo formação, eles receberam dinheiro indiretamente, estão gerenciando a política de educação, né, no Brasil, com vistas, é claro, ao mercado da educação, pautado nessas soluções tecnológicas. E o Fundeb, que está para ser, né, aprovado, novamente, com enxerto maior de financiamento, pasmem vocês, né, ele vai deixar caminhos para que as instituições privadas possam gerenciar as escolas públicas. O que a gente falava em voucher da educação na década de 90, que eu ouvi lá no meu curso de pedagogia,
ela pode ser uma possibilidade. Então, um pai e uma mãe tem 3 filhos, ao invés de ele botar na escola pública, vamos fazer assim, vou te dar um voucher, esse valor fixo, você vai matricular uma escola. Bom, o que é que a gente tem mesmo de imaginário social na nossa escola pública? É sempre um discurso, né, destrutivo, ruim, colonial, que essa escola, ela não serve. Esse professor, esse pai, essa mãe, vai poder usar esse voucher na escola privada. Quer dizer, está retirando aos poucos o papel de investimento social. Isso tudo com uma lógica pensada. E aí o Rui, colega nosso, quero até mandar um abraço se ele estiver ainda, ele me diz assim, Aline, o que é que você acha dessa nova razão neoliberal? Por que o neoliberalismo? Ele não é só um tipo de política econômica, né? Ele é um sistema normativo que vai estender essa lógica capital a outras relações. Que relações são essas? Uma delas é a educação. Ele quer atuar na subjetividade humana, ele quer modular comportamento, que é o que a BNCC por trás. Se você pegar, você vai dizer, Aline, são 10 competências maravilhosas. Como é que você me disse uma coisa dessa? Mas se a gente for conhecer a fundo a raiz da história dessa BNCC, quem foram os grupos chamados, quem dialogou, e quem vai poder gerenciar futuramente as escolas públicas recebendo, né, aporte financeiro, são esses grupos que estão aí. Então, existe uma questão muito séria. Essa nova razão neoliberal, é óbvio, não está ligada só ao capital, está ligada à educação e essa subjetividade humana que vai tentar inculcar, né, claramente, neste sujeito, a questão da meritocracia. Olha, é uma base nacional comum, meu filho. Por que você não conseguiu chegar, se ela é comum a todo o país? O que foi que aconteceu no teu percurso? Né? Tentar deslocar para o cidadão e para o sujeito, para os nossos jovens, essa condição de responsabilidade do seu sucesso. Essa é a lógica. Qual a saída? A saída é a gente, né, fortalecer os movimentos sociais, fortalecer os sindicatos que estão totalmente esfacelados, e momentos como esse, para dizer aos nossos professores, olha, vocês que estão hoje participando do referencial curricular em todos os municípios da Bahia, isso é um programa, né, de contexto geral, porque lá na BNCC ela é clara, que os municípios só têm até o início de 2020 para dar conta desse processo, né, de implantação desse referencial curricular. Porque essas outras instituições que estão por lá se comprometeram, né, em metas, e, através dessas metas, estão tentando reorganizar o currículo como se fosse uma coisa prescrita, né, o currículo está aqui, toma aqui, professor, vai fazer seu currículo, é isso aqui. Né, são essas 10 competências que você vai trabalhar, sem mostrar outras questões sociais históricas por trás disso. Então, eu deixo para vocês um abraço, desculpa, eu falo muito, porque o tema é bastante motivador. Deixo um abraço para vocês, fiquem bem, né, aproveitem o privilégio da maioria que é poder estar em casa, porque uma grande parte da nossa sociedade não pode, e espero estar com vocês em outros momentos para a gente conversar. Gente, gostaria também de agradecer inicialmente, estava olhando o chat aqui, tantas questões muito interessantes, que dá para a gente fazer diversas lives só com essas questões que vocês colocam aí. Né? Inicialmente, agradecer pela atenção, pela participação de vocês. Eu coloquei meu e-mail aí também no chat, e acho que a gente pode continuar mantendo diálogo sobre isso por e-mail, pensarmos em outros espaços, outros momentos para discutirmos sobre isso, tá? Novamente, só para fechar um pouco, pensar que esse ensino remoto, no contexto da educação superior, eu chamo novamente a atenção para a necessidade de um ensino remoto contextual, tá? Se a gente está pensando apenas na ideia de cumprir carga horária, de cumprir perspectivas para regularizar calendários, a gente não vai estar adentrando aí na discussão da oferta de um ensino de qualidade, que é a perspectiva que a gente está colocando. Nós vivemos um momento de pandemia, um momento extraordinário, que requer, de fato, reinvenções, ressignificações, e é preciso uma análise crítica desse momento que nós estamos vivendo, e também pensar na intervenção de estratégias institucionais que as universidades públicas, enquanto espaço de produção do conhecimento, enquanto espaço de produção de pesquisa, deve ter um papel central, um papel protagonista na redefinição e no desenho dessas políticas, tá? Então, chama a atenção também para o papel de nos colocarmos enquanto protagonistas, inclusive, e a universidade pública, inclusive, fazendo proposições para o cenário da escola básica. Entender que esse diálogo e essa interlocução com a escola básica, ela precisa acontecer e é necessário, portanto, que a universidade também
cumpra o seu papel e cumpra a sua função social de produzir conhecimento, conhecimento que esteja a serviço da sociedade, tá? E é com essas palavras que eu me despeço e agradeço imensamente pela atenção e a participação de todos vocês. Obrigada, a Jefferson, que ano passado, inclusive, esteve no departamento participando de uma atividade conosco, né? A Aline também. E eu peço que vocês liguem as câmeras de vocês para que nós possamos tirar uma fotografia para registrar esse momento. E voltando a falar, eu já coloquei no chat a palavra-chave, mas vou falar novamente, que a palavra-chave é ensino. E aí vocês devem preencher o formulário para garantir a presença e a certificação de vocês. Fernanda, minha imagem está aparecendo para vocês aí? Tá. Ah, certo. Posso tirar? Pode. Acho que ainda tem algumas pessoas que estão ligando ainda. Tirei mais de uma para registrar. Obrigada a todos e fiquem bem. Abraço. Fernanda, onde é que vai ser disponibilizada a gravação da conferência? No YouTube. Ah, pronto, bacana. O canal da UNEB? Acredito que sim. Pronto, A gente beleza. vai estar postando no Instagram do departamento essa informação. Pronto, joia. Obrigada, beijos a todos.